finalizada a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve algumas polêmicas aí no jogo do Corinthians, né, Carinão? Eu já queria aproveitar então e já puxar a palavra para você e saber qual foi a sua visão em relação ao jogo do Corinthians. Pô, cara, primeiramente eu quero responder o nosso amigo Guilherme, né? Que deixou um salve para mim lá Ah, tá. nos comentários, né? Eu Eu achei que você acabei não ia não. responder. Não, preciso responder. Aliás, eu não preciso responder. O Corinthians já respondeu por mim, né? O Corinthians não tem nada. Mais uma vez, mais um jogo ridículo do Corinthians. Corinthians, mesmo com um a mais, praticamente o segundo tempo inteiro não foi perigoso em nenhum momento. Acho que tivemos só uma jogada de perigo com Wesley, o nosso ponta europeu. E de resto, Bruno Costa, né? Ponta europeu? Ponta europeu. Ele é um jogador alto, forte, rápido, mas que não tem futebol brasileiro no corpo. O bicho não Entendi, pedala, não faz nada. Só o bagulho dele é correr. Correr, botar na entendi. frente. E, cara, mais um jogo que o Corinthians me deixa preocupado com o rebaixamento, cara. Eu acredito que se não for feito nada de muito sério aí, vai ter problema, porque os Corinthians que geralmente tiveram futuro, brigaram na parte de cima do campeonato, não só o Corinthians, qualquer time que queira alguma coisa. Eles têm jogadas ensaiadas, tem formatos de jogos, tem de jogo. Uma coisa que eu via muito, tanto no do Tite e bem pouco no do Carille, era triangulações. E esse Corinthians, ele não tem isso, mano. Não tem nada. Tipo, rouba a bola e vai tocando de lado até tentar chegar em um ponta e ver o que o ponta faz. E geralmente não faz nada. E o juiz também, o juiz foi muito ruim mesmo. Ele não tinha critério nenhum, teve um lance bizarro que o Yuri Alberto tipo, ficou. Tava nítido que não foi nada no lance, mas que ficou no chão mó tempão e ele não parou o jogo. O Corinthians teve um lance que o jogador do Atlético caiu, o Corinthians estava puxando um contra-ataque, ele parou o jogo de imediato. Então, isso daí também atrapalhou muito o jogo e aquele estilo de jogo de ficar picotando o jogo todo, qualquer coisinha dá falta, aí essa coisinha para um lado era falta, para o outro lado não era falta, então também atrapalhou bastante o jogo, a arbitragem do juiz. E você, Brunão? Eu achei que esse jogo aí eu acompanhei e o juiz estava bem confuso em algumas situações, muito pressionado por conta da torcida do Corinthians. Ele começou a picotar o jogo, então qualquer falta que fosse pró-Corinthians, ele caía na pressão da torcida. Inclusive, eu acho que ele expulsou o jogador do Atlético com o segundo amarelo, sem necessidade, porque o cara não faz nada, nenhuma atitude na falta que ele fez para expulsão foi para amarelo. Aí ele já começou a se enrolar dali. Talvez o juiz ficou com uma impressão de eu expulsei aqui, talvez eu tenha me equivocado, mas agora eu vou ter que picotar ainda mais o jogo pro Corinthians ele não ter uma vantagem ainda maior no jogo. Aí ele começou a picotar, dando falta que não era, e atrapalhou totalmente o jogo. O jogo ficou totalmente nervoso e os jogadores não conseguiram desempenhar, mano. Eu acho que assim, em relação ao desempenho, o Corinthians, eu acho que, não sei, me causou a impressão que o futebol do Garro deu uma baixada agora, naquela oscilação de baixa, sabe? Depois daquela sequência boa no Paulista que ele teve nos jogos grandes, de assumir a responsabilidade. Eu acho que faltou um pouco do Garro ali. No segundo tempo veio o Igor Coronado, que melhorou o desempenho e veio até aquela situação na cabeça do torcedor. Pô, se jogar com Coronado e com Garro, pode ser que dê alguma coisa melhor de criação. Tanto é que o Corinthians ficou muito naquela situação do abafa, né? De tipo, vamos na raça, no estilo Corinthians aqui, vamos fazer um gol e se enrolou com o jogador a menos em campo. E eu acho que o treinador do Corinthians ele errou nas substituições que ele fez, ao modo que o time ficou totalmente bagunçado
e o Atlético até teve oportunidade de ganhar o jogo. Então, eu vendo alguns programas, né, que eu acompanho, Estádio 97, entre outros, a galera reclamando muito que o Antônio Oliveira ele errou ao colocar o Coronado no lugar do Garro. O correto seria jogar os dois juntos, principalmente com um jogador a mais, né? Que poderia ter tirado o Yuri Alberto, que não estava fazendo muita coisa no jogo, manter o Romero e o Wesley lá na frente, como dupla de ataque, e no meio-campo para a criação o Coronado e o Garro. Talvez pudesse mudar um pouquinho o histórico do jogo, né? Ainda mais com um jogador a menos, né, cara? Se você tem um jogador a menos, esse é o fato. você jogar com 2 meias, cara, ele perdeu a oportunidade aí de fazer uma formação que a torcida inteira do Corinthians queria. E voltamos hoje, naquela. Querendo ou não, hoje eu acho que seria o ideal, né? Esse tipo de escalação. E essa daí do Galo que você comentou, Bruno, dele ter caído de produção, eu acredito que é mais pelo fator estar sendo conhecido agora, né? Porque antigamente ele chegou, ele era desconhecido, ninguém dava nada, né? Agora todo mundo sabe que ele, se deixar jogar, ele joga. Então acho que os caras olharam ele mais de perto e não deixaram ele jogar do jeito que ele jogava mais solto no Paulista. Eu acho que a transição do Corinthians com o Garro fica um pouco prejudicada para ele, para o futebol dele, porque às vezes a gente vê o Ranieri jogando de zagueiro, o técnico está tentando puxar ele mais para trás, né? Acho que ele ganha o Corinthians ganha muita qualidade quando ele tem. Eu colocaria o Maicon e o Ranieri ali para fazer a criação, para ajudar justamente o Garro, entendeu? No futebol dele. Aí quando ele joga mais com o volante de contenção, acho que ele fica muito isolado e não consegue. A marcação é muito simples. Se você joga com um adversário que tem 2 volantes, você coloca um e o outro na sobra, você mata o cara. Então, acontece muito disso. E voltamos para aquela situação da memória afetiva, né? Ele poderia ter feito essa substituição, aí ele colocou o Paulinho para jogar. O Paulinho foi bem. Foi bem, mas é aquela coisa que eu falei nos programas atrás. Se ele meter uma caixa, ele vai ficar uns 5 jogos jogando aí. Entendeu? E você não vai ter aquela formação ideal daquele time que o torcedor corintiano quer ver em campo, entendeu? Mas, cara, será que já não seria bom ele já começar a colocar o Paulinho? Já, tipo, tirar o Fausto e colocar o Paulinho junto do Ranieri? Porque eu acho que o Fausto foi bem, cara, nesse jogo aí. Eu acho que o treinador tá na vontade de recuperar o futebol do Fausto. Eu sei que a torcida não gosta muito pelos últimos desempenhos que o Fausto teve no Corinthians, com razão, inclusive, né? Parece que ele é argentino de sangue doce. Mas eu vejo que nesse jogo em si, talvez ele tenha jogado até bem, mas a gente não consegue mensurar porque tinha um jogador a menos Atlético. Então a gente não sabe se foi uma ótima partida ou foi pelas circunstâncias do jogo. Mas acho que assim, o treinador ele tá dando muita moral pro Fausto. Não sei também por conta da contusão do Maicon que tá voltando, mas o meio de campo do Corinthians, eu acho que com a volta do Paulinho, ele embolou a cabeça do treinador, sabe? Porque ele vai ter Paulinho, ele vai ter Fausto, ele vai ter Maicon, ele vai ter Ranieri. Aí talvez o melhor jogador do Corinthians, a melhor contratação do Corinthians que eu vejo esse ano, que foi o Ranieri, eu acho que ele vai querer improvisar ele um pouco mais para trás. Aí vai dar uma prejudicada. Que eu acho que é um erro. Porque o Ranieri já mostrou, na minha visão, o Ranieri já mostrou ter qualidades de chegada também na área adversária. Para finalização de longa distância. Inclusive, coisa até que o Paulinho fazia, né? Lá em 2012. Então, essa provou que sabe fazer isso muito bem. Essa posição de segundo volante no Corinthians era uma posição que antigamente era um jogador que entregava gols. E aí a questão do Fausto, eu acho que passa muito por isso. Ele chegou no Brasil sendo um jogador que via com a promessa de fazer gols de meia distância, né? E, cara, ele não acertou nada até agora. E isso daí eu acho que é o que vai meio que prejudicando ele na continuidade dele no Corinthians. Porque Paulinho sempre entregou gols, Elias entregou gols, o próprio Maicon, na primeira passagem, quando subiu da base, entregava gols, até gol de falta ele fazia. E o Fausto até agora nada. O Fausto ele vem naquela situação que ele veio justamente como o Ranieri está nesse início de temporada dele. Ele veio muito semelhante
o início do Fausto com o início do Ranieri, né? Eu acho que o Ranieri, inclusive, ele vai manter a sequência, né? Eu acho assim que o Corinthians ele perde muito nesse sentido de ficar trocando toda hora os jogadores e não dando um padrão tático, entendeu? Porque hoje, por mais que o Corinthians tivesse jogado com um jogador a mais, você não viu aquele padrão tático, você viu um time jogando no abafa, querendo fazer gol de qualquer jeito, entendeu? E não foi uma partida boa do Corinthians, na minha visão. Entendeu? Eu só queria salientar mais uma coisa sobre o Corinthians, que é o meu ponta. O meu ponto é europeu. Parece que eu não gosto dele, mas eu gosto do. Eu gosto do Wesley. Querendo ou não, ele é a única zona de escape ali que o Corinthians tem. E eu acho que ele ainda é pouco usado para o que ele entrega. Porque, por mais que ele não consiga desempenhar muito, porque não tem com quem jogar, ele geralmente, quando a bola vai ali, ele tem que se virar sozinho. O que eu não gosto é a questão de enaltecer muito esse tipo de jogador, entendeu? Eu acho que quando o segundo atacante ou o ponto, ele tem que ser um cara rabiscador, que não é o caso do Wesley. O Wesley é muita força mesmo. Ele põe na frente e vai levando na força. Cara, com a mas mudança eu já de vi ele direção acertando dele. uns driblinhos ali, mano, na ponta. Cara, aquilo não é drible, mano. Aquilo não é drible, é ele passar na velocidade, mano. Ele joga a bola do lado e vai embora, mano. A gente pode não ter visto ele fazendo isso no jogo contra o Atlético Mineiro, mas eu já vi ele fazendo isso em outros jogos, é isso que eu tô falando, entendeu? Cara, eu nunca vi ele dando um drible. Um drible real eu nunca vi. Drible É real eu nunca vi. É aquele drible improdutivo, aquele que não leva a lugar nenhum, entendeu? Cara, é um drible de força e velocidade, mano. É um drible de força e velocidade, não é um drible. É o drible do, que, tipo assim, é o drible do FIFA, daquele do FIFA quando você não sabe jogar, você mete pra dentro. Você tipo, dribla na velocidade, sabe? Aquele do você FIFA, que você não sabe os sim, controles, você dá frente, aquele corre, corte. É isso aí. E, tipo assim, é um bom jogador, é um cara que pode ajudar muito o Corinthians e ele, se estivesse em um time melhor, com certeza eu acho que ele seria mais produtivo, iria entregar mais gols, mais assistência, e ele sofre por ali na esquerda, mano. Não tem ninguém, não tem um lateral. O Hugo ajuda muito pouco ele, não passa uma, não tabela uma com ele, ninguém encosta no cara, dá a bola nele lá e vê o que acontece. E o que você achou do Fagner? Não ser expulso mais uma vez. Cara, o que eu vou falar sobre isso, mano? Foi o que eu falei no começo. Tenho uma observação sobre isso. O juiz, ele estava muito confuso no jogo. Ele não tinha coerência ao que ele estava apitando. Ele, tipo, tinha faltas muito fortes que ele deixava seguir e tinha faltas mais ou menos que ele punia. E tipo assim, passou batida essa daí do Carino, mas você me desculpa, mas não dá para colocar isso na conta do juiz, não. O Fagner. Vai colocar na conta de quem? Jogo sim, jogo não. O Fagner faz isso e todo mundo passa a mão na cabeça do Fagner. Não, torcida passa a mão na cabeça do Fagner, diretoria do Corinthians passa a mão na cabeça do Fagner, comissão técnica do Corinthians passa a mão na cabeça do Fagner. Eu nunca vi sequer ninguém, criticando o Fagner pelas atitudes violentas que ele tem nos jogos. Eu vejo muita crítica. Então, eu também vejo. Eu vejo muita crítica. Sabe o que eu não vejo? Sabe o que eu não vejo de verdade? O que eu não vejo de verdade é um jogador sequer, qualquer um, da Série A, Série B, Paulista, eu não vejo um jogador chegar junto no Fagner, velho. Todo mundo fala que o cara é maldoso. Não, eu não vi dois. Eu nunca vi, cara. Tipo, o cara tá. Todo mundo sabe que o cara. Jogo treino do Corinthians contra o Londrina, ele chegou no maluco, o maluco devolveu nele. Devolveu. Não, beleza, mas assim. Na mesma moeda. Não, e no jogo contra o Palmeiras, o Hendrick tirou ele de campo. Mas eu não vejo a iniciativa do jogador em cima do Fagner. É sempre depois que ele faz. É sempre uma resposta. É sempre uma reação. Você quer ação. É sempre uma reação. Eu falo, por exemplo, olha esse Bruno. Se eu fosse jogador, se eu fosse jogador, cara, eu ia chegar e ia falar, ô professor, me dá uma chance aí só pra pegar o Fagner uma vez. Eu vou ser muito sincero com você, cara.
Se eu sou jogador e eu tô jogando contra o Fagner, eu já entro no campo avisando o meu treinador que eu vou ser expulso. Porque na primeira eu dou pra quebrar ele também. Mas Pra aí ver na se sua ele ia ser aprende. reação. Mas na sua ia ser Hã? reação. Na A sua ia minha ser ser reação. ação. A minha ser ação. Porque é isso, inclusive, eu já vi alguns jornalistas falando depois desse lance do Atlético Mineiro. A galera não tá chegando, não tá conversando com o Fagner, todo mundo tá passando a mão na cabeça dele. Esses dias, inclusive, eu vi corte de vários ex-jogadores, jogadores, corte dele próprio dando entrevista falando que ele faz isso porque ele é baixinho, que ele tem que se impor de alguma forma, isso e aquilo. Eu vi um monte de gente, seja influenciador digital no YouTube, seja ex-jogador, dando moral para essas atitudes do Fagner. Até chegar um dia que vai pegar um jogador 13, um estilo Luiz Fabiano, vai dar Não no vai meio pegar. dele, vai quebrar ele, vai dar no meio dele, vai quebrar ele, e aí vão fazer ele de coitadinho. Não vai Então pegar, mano, porque já tá no final de isso carreira pode dele. virar contra ele. Isso pode virar contra ele. E não tem nenhum jogador estilo Luiz Fabiano no Não, mercado. tô dando um exemplo, mano. Tô dando um exemplo. Não tem Tô nenhum, dando um não. exemplo. Isso Se aí ele vai pegar um. passar batido. Você já viu? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Você já viu a forma como o Richard Rios chega nos caras? Sim, eu já. Pra chegar no Fagner, mano, igual ele chega nos caras, pro Richard Rios chegar no Fagner igual ele chega nos caras, ele quebra o Fagner em dois, mano. Mais difícil, é outra faixa do campo. Não é difícil, mano. Não é difícil. Não é difícil. Você já jogou bola, você sabe muito bem como é que funciona. E outra Não, coisa, mas o Richard Rios pode não jogar na mesma faixa de campo do Fagner. Aí o Fagner pega e dá no Piquerez. Cara, na próxima, o Richard Rios, foda-se onde o Fagner vai estar, mano. O Richard Rios vai dar e vai dar no meio. Vai chegar pra dar no meio, pra quebrar e pra tirar fora do jogo. Pô, O mas aí Hendrick agora. fez isso, Pô, mano. mas aí, O pô, mas Hendrick, aí um eu não moleque de entendi. 17 anos, fez isso. Pô, Então, mas assim, aí eu não entendi. pra mim, é uma falta de responsabilidade manter um jogador fazendo isso que ele faz. Pô, ele já acabou com a carreira de um jogador, mano. Ou vocês esqueceram do Ederson? Não, agora, ô Vini, eu acho que assim, Pô, ele já tá? acabou com a carreira de um jogador, mano. E os caras ainda estão Eu aqui acho. passando a mão na cabeça dele, velho. Não, tipo assim, eu vejo que a imprensa não Porra, passa a mano. mão na cabeça. Eu vejo que a Não. imprensa não passa a Eu mão não na tô falando a cabeça. imprensa, não. Eu tô falando os próprios caras do Corinthians. Ah, mas os Ah, caras mas vão o falar o Corinthians, quê, os caralho? caras não vai falar, Vai mano. falar Os o caras quê, falam o quê? caralho? Vai afastar Tem o o que cara? Não falar. vai. Não tem Tem o que como. falar uma situação dessa. O que tem que ser feito é o juiz expulsar, os jogadores em Exatamente. campo reagir, entendeu? Porque se é num parceiro meu de futebol, eu tô ali, parceiro de elenco, de companheiro de trabalho, cara, eu falo, ó, o jogo tá Mano, ganho aqui, mano, agora eu vou chegar, entendeu? Eu vou ser expulso, mas vou chegar. Eu tô com um cartão a mais. Tipo, vou limpar meu cartão aqui, vou chegar pra machucar, entendeu? Ninguém chega nesse ponto. Só que o mano, cara é desleal. ele quase arregaçou o ligamento do joelho do Zaratio, mano. Não, fora no Paulista, que Desleal ele pra deu caramba. cotovelada. Deu Desleal cotovelada. demais, mano. Ele é Esse sem aí, brincadeira nenhuma. Todo mundo fala, porque nego fala, Felipe Melo. Felipe Melo pode ser desleal, mas mais que o Fagner eu não vi ainda. não, Mais os dois desleal. são, pra mim, os dois Mais são, jogador. no Pra mim, futebol não. brasileiro é os dois. Pra mim, É os não. dois. Pra mim, não. Você não vê mais polêmica do Felipe Melo. E do Fagner tem todo ano. Mas daqui a pouco aparece do Felipe Melo, fica tranquilo. Ah, Felipe Melo já tá. O Felipe Melo quase não joga mais, mano. E o Então, mas Fagner daqui só a pouco. joga. O Fagner só joga também porque sabe lá Deus por quê. Porque não sei porque pagaram 4 milha lá no Mateuzinho pra ser banco do Fagner ainda. É aquela coisa da panela, né? Então, demorar pra tirar ali. Pra tirar o laço ali é difícil. Não, esse é o tipo de assunto que eu acho que não agrega muita coisa, não, porque, como você mesmo falou aí, vem fazendo ano a ano e o juiz não pune. E o juiz não pune, vamos fazer o quê? Não pode fazer nada. Os caras, a diretoria do Corinthians não vai fazer nada, porque tá a favor. Aí eu rezo pra ele encontrar um jogador que quebre ele, igual ele quebra os caras, mano. Não, mas aí, Eu rezo. Eu rezo. Juro por Deus que eu rezo, mano. Que ele encontre um aí cara que quebre ele igual ele quebra os caras. não desejo mal pro próximo, rapaz. Ah, pro Fagner eu desejo, irmão. Pro Fagner eu desejo. Ave Puta Maria. maluco, mau caráter. É mau caráter, mano. É mau caráter. O cara tá pouco se lixando pra carreira de um companheiro de trabalho dele, mano. Ele tá se lixando. Se for parar pra pensar, é um bagulho Para, sinistro mano. mesmo.
É um bagulho sinistro mesmo. Para, Querendo ou velho. não, O maluco é mau caráter, mano. dá uma exageradinha Ele é nas mau entradas. caráter, mano. Não tinha por que fazer aquilo ali, né? Deu bico É, na e Ele bola, faz isso todo jogo, mano. deu bico na bola, recolhe o corpo e já era. Tira o corpo da pancada, alguma coisa assim do tipo, né? e outra coisa também, né, cara? A torcida, tem uma parte da torcida que gosta desse tipo de ação do jogador. Aquela velha história, o cara às vezes é um jogador, é um torcedor dentro de campo. Então, às vezes o torcedor tá puto e ele se identifica com esse tipo de Puta, ação. eu acho esse bagulho tão zoado, mano. Esse bagulho de, um É, torcedor dentro de campo. Puta, mano. É receita pra dar merda. mano, Receita mas pra é dar aquele. merda. É o cidadão médio, cara. Ele trabalha a semana inteira, ele vai ver o time do coração dele, ele quer que o cara lute com todas as armas dentro de campo, independente de quem vai ser o adversário. Mas, enfim, isso aí não vai acabar, porque o Fagner está em final de carreira já está acabando. E ele vai sair impune aí, ileso, sem contusões. Apesar das contusões que ele já Já teve as dele já. ocasionou. E é isso. E aí eu queria só puxar um último ponto, Karine, só para saber da sua opinião sobre. Muita gente fala do Abel Ferreira, né? Que o Abel Ferreira é da chilique, é expulso, toma amarelo. E o Antônio Oliveira, mano? Não, O mas ali Antônio Oliveira tá no mesmo caminho, hein? Não, Já mas ali tomou ele. amarelo pra caramba. Já é a segunda expulsão dele nesse ano. Em um período de um mês ele já, já foi expulso 2 vezes. Eu não sei se isso tem a ver com o sangue português, não, viu? Não, mas nessa daí dá pra isentar ele, porque, querendo ou não, o juiz, ele. Não, acho que não teve nenhum ser vivo que assistiu esse jogo que não ficou puto com aquele juiz, mano. Porque Eu adorei. tava demais, viu, mano? Tava demais. Ele Foda. tava invertendo coisas, tava sem critério para algumas coisas. Com certeza aquela reação ali foi por causa da puxada de contra-ataque que ele não permitiu. Ele deixou o Atlético atacar por quase 2 minutos e na primeira que o jogador do Atlético caiu, ele parou a jogada. Então, com certeza, ele perdeu a compostura nessa situação aí e foi lá proferir a raiva dele e aliviar, né? Porque e aí foi aí quem tem o poder de decidir se você vai ou não estar no próximo jogo é o juiz. E o juiz fez o que ele achou que deveria fazer.